Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 50º episódio do Acesa e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá. Olá. 50º, será que já estamos quase a fazer um ano? Sim, acho que só falhámos uma semana, não é? Portanto, passaram 51 semanas e o ano são 52, portanto, para a semana faríamos um ano. Eu acho que falhámos duas, uma por minha culpa e outra no fim de Ah. ano. E outra no fim de ano, não? Então, feliz aniversário, pessoal. Espera aí, será? Deixa cá ver, espera aí. Opá, não acredito que não fizemos qualquer coisa especial. Todos os episódios são especiais. Bem apanhada. Deixa cá ver quando é que foi o primeiro. Deixa que isto me deixa fazer em tempo útil. 16 de janeiro, não. Isto foi quando foi lançado. Bom, Olha, mas vamos continuar. Exato. Enquanto olhas, Uhum. e nós até agora só fizemos um episódio especial, curiosamente sobre a Aspire Global, que esta semana teve novidades fortíssimas. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso, Diogo? Pá, fortíssimas. Na verdade, foste tu que me avisaste disso, mas basicamente os atuais, não foram os atuais fundadores, foi a Neo Games, que foi uma empresa da qual que foi um spin-off original da Aspire Global, lançou uma OPA, a Aspire Global, exatamente, ou seja, ela foi feita um spin-off e ela própria agora está a comprar a empresa original. Por um valor que era 41% superior ao preço de mercado no dia anterior. Qual na é verdade, a macacada aí? macacada? Sim, porque é que ela fez, porque é que ela saiu da Aspire e agora a compra de novo. Eu não tive tempo para olhar, vi-vos à conversa, mas não tive tempo para olhar. O que é que se passou aí? Porque é que saiu no primeiro lugar e agora voltou? Isto são negócios diferentes, não é? E ao início eles achavam, pelo menos é o argumento que eles têm dado, ao início eles achavam que fazia sentido estar separado. A Neo Games é sobretudo sistemas de infraestrutura para iTicket, iLottery, portanto loterias online, e a Aspire Global tem muito mais a ver com os casinos. Sim, Com o casino originalmente a Aspire Global surge como um operador, na verdade. Só que depois usaram um software que tinham feito interno, que foram eles que fizeram, ao contrário da maior parte dos operadores pequenos, e começaram também a vender esse software e passaram a ser B2B. E hoje em dia venderam já a parte de operador e são um puro B2B. Mas aí já tramóias entre as duas, tramóias, salvo seja, não é? Era a Neo Games que emprestou dinheiro à Aspire, não era isso? Sim, mas altura, até quando olhei. Isso foi foi pré pré-spin-off. Foi pré-spin-off, pronto, isso foi pré-IPO, foi pré-IPO, isso já existia antes da empresa entrar em bolsa. Sim, o que eu quero dizer, onde eu quero chegar é, há aqui related parties entre as duas.
ok? Não é? Os maiores acionistas são os mesmos, das duas. Uhum. Aliás, são os fundadores. Fundaram as duas empresas, são os maiores acionistas. Eles detêm, neste momento, detêm 60 e tal por cento da Aspire Global e eu acho que têm 50% da NeoGames, mas eu não tenho a certeza. E entretanto vieram de tirar o upside das mãos. Exatamente, e acharam que estava muito barato e quiseram aqui recomprar o que faltava, né, os 30% que lhes faltava da Aspire Global. Mas só para concluir o que estava a dizer há pouco, entretanto estas empresas tinham estes segmentos um bocadinho diferentes uma da outra, começaram a entrar no segmento da outra. A Aspire Global começou a ter algumas ofertas de lotarias online e a NeoGames começou também a juntar e a ter algumas ofertas de operadores de casino online, porque lá está, os clientes das duas estavam a pedir e eles, sendo acionistas das duas, começaram a pensar que as duas agora até faria mais sentido estarem juntas e conseguiam dar uma oferta mais complementar. Daí terem decidido juntar as duas. A forma que vão juntar é que podia ser debatível se seria a Aspire Global a comprar a NeoGames ou se seria a NeoGames a comprar a Aspire Global. É engraçado porque em termos de faturação, eu acho que a Aspire Global é maior do que a NeoGames. Mas a NeoGames está avaliada ao dobro em market cap. A NeoGames é muito mais rentável. Eles a NeoGames tem muito menos faturação, mas é mais rentável. Portanto, em termos de o que eles chamam de Adjusted EBITDA, são quase a mesma coisa. A NeoGames também cresce bastante mais. Portanto, daí, apesar de ser mais pequena, agora já não está ao dobro, já está mais ou menos ao mesmo preço. Porque, entretanto, aquilo aqui é o 60%. Mas esteve ao dobro há um ano atrás. Já. Mas pronto, e a ideia deles é juntar, não é, as duas empresas e passarem a deter a maior parte do resultado que sair daqui. Tanto que eles até fizeram duas ofertas e o Gonçalo até estranhou e eu também, porque na verdade aparentemente não me parece fazer muito sentido. Uma oferta só em cash, 100% cash, a avaliar a 111, se eu não me engano, coroas suecas para a ação, e uma oferta metade em cash, metade em ações da NeoGames, em que avaliam abaixo, ou seja, se tu optares por este caminho, em vez de 111 era 90 e picos, exatamente. O que aparentemente não faz sentido, não é? Porque, quer dizer, toda a gente acho que vai optar, ou deveria optar, pela oferta de cash, a não ser que queira, que é o caso deles, não é? Que queira manter as ações, ou que na verdade compensa em termos fiscais, não é? Porque num dos casos pagas 100% de imposto e no outro só pagas metade. Portanto, nesse aspecto pode fazer algum sentido. Eu li qualquer coisa, depois o comitê independente que avaliou isto, que analisou isto, recomenda que os acionistas aceitem o cash. Do que me parece, e sem ter visto isto a fundo, parece-me que eles estão a tentar forçar que os acionistas aceitem o cash e não a equity, não a participação da NeoGames. E isto, mais uma vez, sem ir ver a fundo, eu posso estar a fazer julgamentos de valor antes de ir ver as coisas a fundo. Mas estava a aparecer aqui qualquer coisa. Sim, mas está a lixar os minoritários. Eu não usava essa linguagem de dizer forçar. Estão a incentivar. É um bocadinho diferente. Influenciar, sim, claro. Se calhar usei uma palavra um bocado forte demais. Estão a influenciar, estão a dizer-te que recomendam aceitar cash. Portanto, estão a influenciar. Forçar, se calhar, não foi a palavra certa, mas são detalhes. Não, mas eles podiam ter forçado, não é? Eles podiam só fazer uma das propostas. É isso mesmo. Por alguma coisa fizeram a outra proposta, e se calhar para apaziguar os ânimos, porque se só fizessem uma, podia vir a malta dizer, opá, mas vocês ficam com o upside todo, continuar com a empresa e nós não. Portanto, deram, digo eu, isto é só uma suposição sem conhecer os meandros da coisa, deram a oposição para não vir a outra possibilidade, para não virem agora os minoritários todos a dizer, opá, estamos aqui, vocês ficam com isto tudo para vocês e o upside é todo vosso e nós não temos possibilidade de participar nesse upside e vocês, entretanto, cortam-nos as vasas. Digo eu, é uma possibilidade. Sim, não, mais do que isso, a NeoGames não tinha capacidade
financeira para comprar tudo em cash. Já como está, vai ficar bem alavancada e pagando só metade em cash. Portanto, também foi uma escolha para ter uma estrutura mais ou menos sólida. E em termos de custo de dívida, por aí ficar alavancado e ser um setor que a banca normalmente não gosta de emprestar dinheiro, já vai ser com um spread à Euribor de quase 7%. Tu tens Portanto, ações de alguma delas, Gonçalo? eu tenho um bocadinho da Aspire Global. Ok. E sabes, mas isso já está definido quantas pessoas, qual é a porcentagem que vai aceitar cash e qual é que vai Já aceitar... está definido, é 50-50. A questão é que eles disseram que os acionistas principais vão preferir receber tudo em equity. Os minoritários podem escolher, dito de outra forma, como os acionistas principais já disseram a sua preferência para equity, se os minoritários escolherem cash, podem ficar com o cash todo, podem ficar com 100% de cash. Se escolherem cash e equity, aí vai haver rateio e pode não ser a percentagem dos 50%. Portanto, mas se toda a gente escolher cash e equity, que é difícil que aconteça, será 50-50. Se os minoritários todos... Os maioritários escolhem, opa, eu quero ficar só com equity. Mas vocês, se calhar, o que devem fazer de melhor é aceitar cash. É interessante. Não, mas repara, se os minoritários disserem que querem equity... As duas coisas, sim. Sim. Sim, querem equity. Os maioritários, os fundadores, também ficam com cash e equity. Sim, entendo. O tratamento é igual para os dois. Entendo, mas é interessante eles virem dizer logo à partida que querem o equity e depois o comitê independente dizer para o resto da raia miúda aceitar o cash. É interessante. Não, aliás, o facto de eles terem feito isto logo à cabeça até é um bocadinho favorável aos minoritários, porque tu sabes, estás numa situação em que podes fazer mais do que os fundadores podem fazer. Podes fazer mais... Tens mais possibilidades, ficas igual aos fundadores, sim, ou ficas com o que tu queres. Os gajos que desenharam o acordo tinham mais 300 hipóteses à escolha e escolheram aquela, e tu agora dizes-me que estão-te a dar a hipótese e tu ainda estás beneficiado. Claramente eles não fizeram aquilo para sair. A situação é igual para os dois, mas por cima a vantagem de tu já saberes qual é que é a decisão deles, não é? Ou seja, tu podes escolher tendo mais informação ainda. Óbvio que... Tens um bocadinho mais de flexibilidade. Imagina que o mundo de hoje a 3 meses, quando o negócio fechar, muda bastante. Provável, os acionistas principais já não podem mudar a sua intenção de decisão, enquanto tu podes. Tu podias preferir ações da Neo Games, entretanto a Neo Games tem um problema qualquer, agora só prefiro cash. Tens algum poder tutelar, é só isso, uma flexibilidade, digamos assim. Para além do que, agora como está estruturado, eles deram uma opção grátis a quem tem ações da Aspire, essa opção sobre a Neo Games. Porque a combinação cash Neo Games só é desfavorável ao preço atual da Neon Games. Mas imagina que passa para os preços que estava há 6 meses atrás. São já mais fica baixos, muito mais a favor. Diz? São mais baixos ou mais altos? Os preços atuais são 60% abaixo do que estava há 6 meses. Imagina que a situação do mercado muda e que a ação recupera, aí pode passar a ser altamente favorável aceitares 50% de cash, 50% de ações. Pronto, isto é basicamente, está embebido nesta oferta uma free call sobre a Neo Games. É uma free call só de alguns meses, para aí 4 meses, mas mesmo assim é uma free call. Portanto, eles basicamente disseram-te que, apesar de recomendarem que aceites cash, que consideram que está barato, que a Neo Games está barata e quiseram continuar, ou o conjunto Neo Games Aspire está barato e que querem continuar como querem receber a equity em vez de tudo cash. Eu tinha uma pergunta para vocês, que é se ficaram contentes com o resultado, mas antes de me responder a essa pergunta, queria agora perguntar ao Diogo a resposta a isso, e volto a bater no ceguinho, e atenção, eu não estou a ver tudo, obviamente, por isso é que até vos estou a perguntar, não é?
que epá, é isso. Os gajos dizem-te que querem ficar com o máximo possível da empresa e que tu ou toda a gente que escolhe o dinheiro, não fique com nada da empresa. Portanto, estão a dizer, não, nós queremos ficar com o máximo possível da empresa, vocês devem ficar com o dinheiro. Não veem isto assim um nadinha. Mas tu podes escolher o mesmo que eles. Está bem, eu sei, mas a atitude e eu sei que o Não, comitê mas- independente não mas são os mesmos gajos, eu também entendo aliás, isso. Sim, Né? a recomendação é feita pelos independentes e não pelos. Sim, mas pelos... isso de quem são os E independentes? Não são os mesmos e gajos que andam lá, andam mas na borda. a recomendação tem em atenção ao preço atual da Neo Games. Mas e mesmo que tu gostes mais da Neo Games, tirando a parte da mais-valia fiscal, mas ignorando a mais-valia fiscal de vender a Aspire Global, o que faria mais sentido era venderes, recebes o cash e realocas à Neo Games. E aí ainda tens mais ações do que, ou tens um rácio melhor do que os próprios fundadores vão ter. E se vender já hoje e comprares hoje a NeoGames? Sim, exatamente. Uhum. Isso porquê? Espera aí que eu não entendi esse passo. Porque o rácio o rácio preço da ação da Aspire, Ok. Uhum. a Neo Games, que os fundadores vão receber, é muito pior do que a oferta de cash. Portanto, tu podes vender ao preço atual ou podes escolher a oferta de cash e realocas esse cash em Neo Games e tens mais Mas a ações. cena é que eles sabem que as pessoas não vão fazer isso por causa dos impostos sobre as mais-valias. Óbvio, não é? Isso Mas seria bom na teoria. Mas pronto, mas A maior parte das pessoas não se vai dar esse trabalho, não vai fazer essa conta e não se vai dar esse trabalho sabendo que vai pagar mais-valias no meio. Isso é bom em teoria, mas na prática não funciona. mas também depende das mais-valias que vais pagar. Há quem não pague, não é? Sim, mas É que não paga mais eu valias. Não é o suponho meu que caso, seja mas há menos. quem não pague. Pois, exato. Não sei quantas pessoas serão. Eu suponho e posso estar a partir de um princípio errado que isso oferece muito mais atrito do que o exercício, do que a teoria nos diz. Digo eu, não sei, mas posso estar errado. De qualquer forma, ficaram contentes com este resultado do vosso investimento? Eu não posso dizer que fiquei triste, não é? Até porque lá está, tem as duas opções. Eu obviamente que eu não conheço a NeoGames a sério, já olhei para ela de relance, mas não a conheço e portanto seria algo a investigar. Mas sentia-me seguro em relação à Aspire Global, ou seja, eu não sei se me sinto seguro em estar investido na NeoGames e sentia-me em relação à Aspire. E provavelmente posso perder algum upside, não é? Em relação à Aspire, mas não posso dizer que fique triste, não é? Quando não é só estes 40%, mas nos últimos 2 anos ela já teve um retorno incrível e por cima disto, no início deste ano, tem um aumento de 40%. Além de que o preço que eles estão a pagar, na minha opinião, já não torna a Aspire tão apelativa, porque a Aspire eles estão a pagar 20 vezes lucro, mais ou menos, eles dizem 16 vezes EBITDA, portanto que vai dar 21 ou 22 vezes lucro. E portanto a partir daí já não acho que a própria Aspire esteja muito barata, não é? E portanto teria que ser uma decisão, provavelmente eu manteria se não achasse nada melhor, entretanto, mas já me torna mais difícil manter, ou seja, torna mais fácil descobrir alguma coisa mais apelativa. E tu, Gonçalo? Gonçalo? O mais importante aqui para mim era que os minoritários fosse tratado de uma forma justa. E tendo em conta o leque de possibilidades, não acho que a forma seja injusta, pelo contrário, acho bastante justa e provavelmente sentiria mais injustiçado se fosse a Aspire Global a comprar por um prémio de 40% a NeoGames. Aí ia-me deixar um sabor mais amargo. Dito de outra forma, se eu fosse acionista da NeoGames e visse esta compra de outra subsidiária a um preço superior em 40%, sentia que estava a perder valor aí, que esses 40% estavam a ir para outros acionistas. Percebes? Tendo em conta... A questão é que eles, como conhecem e são os operacionais das duas empresas, eles sabem, ou seja, conseguem avaliar muito melhor o valor intrínseco e provavelmente esta decisão está no facto de, e agora isto é pura especulação, deles acreditarem que se calhar há mais valor no futuro da Aspire Global do que no futuro da NeoGames. Ou seja, que o que eles estão a pagar
compensa-lhes, porque a Aspire Global, nesta segunda perspectiva deles, neste momento, tem melhores perspectivas. Repara que eles são os maiores acionistas das duas, não é? Portanto, sim, mas o facto de teres a NeoGames a comprar 100% a Aspire Global e eles serem acionistas das duas não te diz exatamente onde é que eles acham que há mais upside. Certo? Porque em termos de minoritários haveria sempre uma compressão. sim, mas eu faria, eu sentiria melhor em pagarem ações da que valesse menos do que da que valesse mais, não é? Não, pelo contrário. Não, da que valesse mais era melhor, emitir ações da que está mais Não, sobrevalorizada. exato. Da que valesse menos, ou seja, da que... Tivesse menos upside. Exatamente. Por acaso, isso não podia, O- vocês que não podia ser feito tudo em ações? Era podia demasiada ser feito. diluição? Ou Não, sim, era mais diluição, claro. Outra razão, a razão principal pela qual eu acho, é porque a NeoGames é cotada nos Estados Unidos. Portanto, poderá ter ser mais vantajoso no futuro a entidade dominante ser cotada nos Estados Unidos do que ser cotada na Suécia. isso já era, ou pelo menos era um argumento dos bulls, tal como vocês, um dos argumentos dela estar barata era exatamente isso, é que estava cotada numa bolsa não das maiores, ou das mais conhecidas americanas, e estava cotada na Suécia. Era um dos argumentos. Portanto, visto desse ponto de vista, faz todo sentido. Portanto, estão contentes. Diz, Gonçalo. Sim. A outra questão é que eles não retiraram completamente o upside, não é? Tu podes escolher ser acionista da NeoGames e aos preços de mercado, a Aspire Global vai ser metade do valor da NeoGames. E acreditas que há sinergias e afins. Portanto, basicamente ainda tens a opção de continuar com o upside, diluído, sem dúvida, mas sim, mas tens. Sim. Eu fiquei com curiosidade, não tive tempo de ir ver isso, mas fiquei com curiosidade. Isso porque eu estava aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo também para puxar a conversa, mas porque nestas situações, sempre que há o management é igual, ou não, se não é o management, vocês saberão melhor do que eu, há insiders nas duas e tudo. Fizeram o spin-off há algum tempo, depois de repente agora juntam-se outra vez. Fico sempre com o pé atrás a pensar que eles sabem mais do que eu e não me estão a dizer tudo. A ideia, percebe daí eu levantar estes argumentos todos. Eu percebo e acho que faz sentido, mas isso faria mais sentido neste caso se eles tivessem feito um IPO alto e tivessem depois privatizado quando ela estivesse cá em baixo. Não é? Ou seja... Esse é exatamente o meu ponto. Não é? Eles terem feito o IPO da Aspire Global perderam dinheiro, perderam toda esta valorização. Eu acho que o IPO foi a 30 e estão a recomprar a 110. Não é? Portanto, eles basicamente deram a oportunidade a minoritários de participar desse upside, sim. Ainda assim eles estiveram sempre lá. Eles não saíram completamente da Aspire, portanto, eles mesmo assim ganharam dinheiro, se calhar não ganharam mas tanto quanto diluíram-se. podiam. Sim, exato. Não ganharam tanto Esse é o ponto, eles precisavam do bastante. dinheiro da IPO? É uma boa questão, eu acho que não. Precisavam. Por causa das compras que fizeram e a própria Aspire não... Sim. Mas as compras já foram uma consequente de terem dinheiro em cash. Exato. Mas o IPO foi a consequência, foi o que permitiu terem algum dinheiro em cash também, não é? Portanto, se calhar se não tivessem diluído e não tivessem feito o IPO, não conseguiam chegar onde chegaram. Talvez também. Pode ser. Sim, claro. Não, eles estão lindamente. Não podemos ter pena deles por terem partilhado parte do upside com minoritários. Fizeram umas dezenas de milhões, assim, nos últimos anos. Ou se não chega a uma centena. Nós na semana passada não falámos, eu vou falar sobre isto. Hoje vamos trazer 3 cartas de gestores de fundos, curiosamente, foi interessante. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso ou depois do primeiro dizer, os outros foram atrás, mas é um episódio, espero eu, que seja interessante. Eu não li a carta. Peraí, vamos lá, Diogo, qual é a carta que traz? É de quem? É do Seth Klarman.
Mas reparo, eu não trago a carta toda porque não é pública, é só apenas para investidores no fundo. Mas trago 10 frases que ele disse na carta que foram tornadas, 11 frases na verdade, foram tornadas públicas e que eu gostei muito de ler. E Gonçalo, qual é o teu? Eu trago a carta do Howard Marks, o cofundador da Oaktree, e basicamente ele fala sobre uma das coisas que é mais difícil para a maior parte dos investidores, é quando vender. E o título da carta é mesmo isso, Selling Out. Eu trago Terry Smith, o investidor em qualidade ali de Inglaterra. Eu li as frases que o Diogo mandou. Eu no outro dia comecei a ler a carta do Howard Marks, mas não acabei. Estou muito interessado em saber o que é que nos traz, porque a carta do ano passado era de como, no meio da pandemia, o filho o convenceu. O Howard Marks é muito conhecido, especialmente por comprar, tem um nome e agora está-me a falhar, não era bem um fundo abutre, mas quase. Sim, é high yield debt e distressed debt. Isso, exatamente. De comprar ativos e empresas em situações de bancarrota, etc, de comprar as coisas mesmo ali quando estão à rasquinha e de fazer grandes negócios. E o filho, ano passado, disse-lhe, ou tentou explicar-lhe, o mundo maravilhoso do growth investing e do quality investing que o Terry Smith, da carta que trago hoje, defende. E agora estava curiosíssimo para saber o que é que ele trazia este ano. Nós, a semana passada, não falámos de uma coisa que era importantíssima, ou pelo menos está aí nas bocas do mundo, que é a grande rotação que está a haver de growth companies, de empresas de crescimento, e muitas vezes sem lucros nenhum, e que se calhar nunca vão dar lucros, alguns, para value companies e commodities e coisas que estavam mais nos últimos anos menos em voga. Eu posso começar, já que estamos nisto? Sim? Ou alguém quer começar especificamente? Não, força. Eu romo um bocadinho por dentro quando tu dizes empresas que não dão lucros nenhuns e que se calhar nunca vão dar lucros. Eu sei, sério. E eu estou a dizer isto e estou a pensar nisto, estou a pensar em ti. Não, mas aqui curiosamente o Terry Smith fala específica, ele põe-se do lado das growth e quality companies e diz que neste mundo há muitos que nunca vão dar lucros também, e eu até estava quase a parafrasear, há muitos que nunca vão dar lucros e que são só uma ideia, estás a comprar como é que ele chama? Business plan. Um business plan e não um business. E haverá muitas por aí, porque especialmente nestas alturas de euforia e de ciclo avançado é quando há por aí os IPOs e as SPACs de coisas que nunca vão andar para frente. Bom, começando, a cartinha, o senhor começa a falar, e depois já podes rebater, deixa-me andar um bocadinho com a carta, e porque tu vais outra vez jogar a bola. E o Afonso É verdade. que disseste. Bom, então, o gajo começa a falar o grande Terry Smith começa a falar de performance, não bateu, ele normalmente compara-se com o MSCI World, que em 2021 fez 22,9% e o fundo dele só fez 22,1%. Portanto, depois compara-se com o FTSE 100, que é o índice ali de Inglaterra, que teve 18,4%, portanto aí ele já ganhou por 3, qualquer coisa 3%, uma coisa assim. E depois diz-nos, uma coisa que já o Warren Buffett dizia nas suas cartas há muitos anos atrás, há umas décadas atrás, é que é muito mais difícil bater os índices quando estão em altas do que bater os índices quando estão em baixas, porque quando estão em altas vai tudo por aí acima e é muito mais difícil conseguir bater 22% ou 40%, como vimos do S&P 500. E ele comenta até que o ano 2021 foi um ano de recuperação para muitas empresas e no caso das empresas dele, para quem não sabe, é tudo empresas de grande qualidade e muito boas empresas, as Nikes da vida e agora a Amazon e Microsoft e por aí fora, e ele diz, 2021 nós não tínhamos muito para recuperar, porque já tínhamos recuperado em 2020, é interessante. Ele comenta aqui algumas empresas, eu gostava de pensar alto com vocês, vão me ajudarem a pensar nisto. Comenta as empresas, as 5 melhores e as 5 que tiveram os melhores retornos e as 5 que tiveram os piores retornos, e a Microsoft 3.9, Intuit 3.1, não há nenhuma, pelos vistos a Microsoft, diz Gonçalo? Não são o 3.9 não é o retorno da Microsoft.
Boa, é aí que É eu a queria chegar. contribuição para aqueles 20... Ah. Disseste 22? 22,1%, sim. Sim, ele teve um retorno de 22,1% e desses 3,9 pontos percentuais foram Ok. devidos à Microsoft. Ok, Pronto, e muito 3,1 foram obrigado. devidos à Intuit e por aí fora. E a PayPal Isso. foi a que tirou mais e tirou 0,7%. Ok, pronto. É isso. Está esclarecido que eu estava a ver. Como A é que o gajo- PayPal, que ainda me lembro que tu marcaste o top na PayPal. Disseste assim, epá, tive um sonho que a PayPal é que era boa, mesmo boa para investir agora. Bom negócio. E ela caiu 30 e tal por cento. Olha, pronto, aí está, aí está. Tens de partilhar Hum, mais dos teus sonhos, Manuel. Opa, acredito, agora vou-vos partilhar um interessante no outro dia. No outro dia sonhei que eu uso barba desde a faculdade, portanto já há muitos anos, quase há 20, e sonhei que tinha, por engano, e eu nem sequer aparo a barba, eu vou ao barbeiro aparar a barba. O pessoal do movimento FIRE deve-se passar com isto, mas é verdade. Hum, e sonhei que estava a fazer a barba e que me enganei na regulação da máquina e que cortei uma parte da barba e tive mesmo que fazer a barba toda. Pá, espanto, qual é o meu espanto? Que vou buscar o meu irmão, ou fui ter com o meu irmão, e foi o que aconteceu ao meu irmão nessa manhã. O meu irmão tinha-se enganado na máquina da barba e teve que fazer a barba toda. E eu fiquei assim, não posso. Quais são as probabilidades? Pronto, isto para dizer que há algumas transmissões de pensamento. Vamos continuar com a cartinha do Terry Smith. O gajo fala-nos das que vendeu, das que comprou a Amazon, muita gente falou disso. Basicamente ele disse, mais vale tarde do que nunca. Ele já tinha explicado antes porque é que a Amazon, porque é que tinha mudado de ideias sobre a Amazon, porque ele tinha dito que era um retailer com margens miseráveis, mas na verdade depois apercebeu-se que tinha lá a cloud e gosta da cloud e a cloud dá muito dinheiro e comprou a Amazon, basicamente. Pronto. Depois faz aqui uma quantidade de comparações. Basicamente, o Free Cash Flow Yield, que é o inverso não do Price to Earnings, mas do Price to Cash Flow, é 2,7, enquanto o S&P 500 é 3,6, ou seja, as empresas dele estão muito mais caras, ou um bocado mais caras do que o S&P 500. Ele volta à mesma história de sempre, o grande Terry Smith. Price to Earnings altos não significa que as empresas estejam caras. E isto irrita-me um bocadinho, eu já vos tinha dito. O Terry Smith e o Gonçalo mandou-me, eu ainda não fui ver o que o Gonçalo mandou, que foi, suponho, a conferência, não é? Que se calhar não está a ser conferência, é só ele a falar, porque não há. Por causa A conferência foi ontem. E tinha gente, ou foi outra vez só ele? Desculpa, imagino, eu não vi, foi online. O que eu te mandei foi o slide deck dessa conferência. Portanto, ok. o apoio de slides dessa conferência. Ainda não fui ver. Pronto, eu irrito-me um bocadinho com o Sr. Terry Smith, sou-vos sincero, faz-me lembrar, no plano oposto do investimento, ou na filosofia oposta do investimento do tipo de Valor, do António Guzmán de Lázaro, espanhol aqui do lado, o Terry Smith investe em empresas de qualidade, de crescimento, com price to earnings altos. Os tipos de Valor fazem exatamente o contrário, commodities e value stocks com empresas muitas vezes muito más, mas que têm um price to earnings de 1 ou de 2. Mas os dois falam com uma convicção tão grande de que a sua visão é que é a visão, é óbvia e não há como ver as coisas de maneira diferente da deles, que eu gostava de juntar um ao outro frente a frente a discutirem, porque os dois estão mesmo nos quadrantes opostos do investimento e têm tanta convicção, portanto eu prefiro ler o Terry Smith do que ouvir o Terry Smith, na verdade. Não digo que ele não tem razão no que diz, mas só não sei, não gosto muito da atitude dele. Bom, continuando, ele fala da rotation, da grande rotação que está aí no Twitter e em todo lado, está toda a gente a ver isto acontecer, está a ser a revancha, como é que se diz? Como é que se diz? Estamos a falar de revenge em português. Vingança? A vingança de malta como, por exemplo, o nosso amigo Cuppy do Ventures in Capitalism, que são, este é mais trader do que investidor, que vai também encontrar empresas a pairs de 1 e de 2, só à espera que multipliquem para pair de 3 ou de 4 e saltam fora e multiplicam por 100. Na verdade, o Cuppy no ano 2020 fez mais de 100% e no ano 2021 voltou a fazer mais de 100%. Portanto, tiro-lhe o chapéu, apesar de haver muita coisa que eu não concordo, ou não sigo, ou não me rever na estratégia de investimento dele, mas interessado, porque
a rotation para value stocks veio favorecer esta malta toda que anda à procura no fundo do barril das empresazinhas semi-más que ainda têm uns puffs para dar, ou que estão a dar uma volta. E o Terry Smith diz que isso não é maneira dele investir, porque tem que andar, não gosta, basicamente não dorme bem a investir em empresas de fraca qualidade e que os retornos são persistentes. Portanto, o grande lema do Terry Smith é comprar empresas boas, não pagar muito por elas e ficar quieto e deixá-las crescer. Portanto, esta parte da rotação, de value stocks, de value investing, de reversion to the mean, não é o que ele pretende encontrar, porque os retornos são persistentes. Basicamente, ele diz que as empresas boas, os negócios bons vão continuar a ser negócios bons, os negócios maus vão continuar a ser negócios maus. E depois mostra-nos assim várias, aqui as persistências, um gráfico com as persistências e tal. E basicamente gosta de investir em empresas boas. Pronto, e diz que está quieto, investe em empresas boas, vai dormir e continua e deixa o compounding funcionar. Fala-nos também do tema quente do momento, da inflação. Diz-nos como é que as empresas dele, do portfólio, estão muito mais protegidas da inflação do que todas as outras, porque têm margens brutas altas e a queda de 1% numa empresa que tem uma margem de 18% equivale a 7% de baixa, numa empresa que tem uma margem de 2% equivale a 50% de redução da margem líquida. Portanto, defende que as suas empresas são as que estão melhor preparadas para a inflação. Por acaso, eu nunca tinha feito o cálculo dessa maneira, como ele fez lá. Nunca tinha associado a inflação a margens brutas. Eu já tínhamos falado sobre isso aqui, e eu era da opinião, antes de ler isto, ainda bem que focas esse ponto, que não era tanto a margem bruta, mas era a capacidade de subir preços caso houvesse inflação e para combater a inflação. Mas o ponto dele é muito interessante, esta tabelazinha que o gajo põe é muito interessante, porque descer a um ponto, e isto nem sequer pensando que a empresa vai transmitir a inflação aos seus clientes, não pensando nisso, só o impacto direto da inflação nas margens brutas e por aí abaixo. O impacto de 1% de redução de margem numa empresa com 50% de margens é uma coisa, de 50 para 49. Agora, se tiveres uma retalhista com 3% de margens para 2%, é muito maior o impacto e é interessante. Concordo contigo, também nunca tinha pensado nisso desta maneira, apesar de ser completamente básico, não é? Sim. Agora, isso assumindo que não passam, porque depois podes ter umas com poucas margens, não é? Mas conseguem passar aos investidores, e outras que até podem ter grandes margens, mas não conseguem passá-lo tão facilmente. E agora o segundo pensamento é, uma vez que já têm boas margens, à partida quer dizer, das duas uma, ou têm pricing power ou conseguem espremer o que está os fornecedores. Vamos dizer que têm pricing power, portanto, à partida, se têm boas margens, conseguem passar. Yeah. Sim, exato. Podem não conseguir e ser a montante, na verdade. Pode ser com a relação dos fornecedores, eles terem muito peso ser uma empresa com muito peso sobre uma indústria de fornecedores muito fragmentada. E aí não é tanto pelo pricing power. Mas imagina, tu podes ter grandes margens, agora é um bocado o que estás a dizer, podes ter grandes margens, és uma empresa de software com grandes margens, mas o teu cliente é o Pingo Doce, não é? Que tem pequenas margens. Tu vais dizer assim, olha, meus amigos, tem que aumentar isto por causa da inflação, mas o teu cliente não consegue, porque tem margens pequeninas. Portanto, tu perdes o teu pricing power aí. Não é? Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Tu já tens grandes margens, mas não podes passar aos teus clientes porque eles não aguentam. É um ponto interessante. Dependerá também da capacidade do Pingo Doce, visto que, imagina que para software quer aumentar preços, se eles têm de aceitar esses preços, só se conseguem ir para outra empresa de software, não é? E aí é que consegues aferir realmente se a empresa de software tinha pricing power ou não. Mesmo que o Pingo Doce não teria a capacidade de repassar esses preços, se calhar pode não ter outra hipótese. Pode ter que os absorver e tem. Neste caso é uma empresa grande, mas imagina que falias os teus clientes, não é? Ia ser um problema. Aí está um ponto que muitas vezes não é falado, são essas dinâmicas de
do poder dos fornecedores ou dos clientes, quão fragmentada ou quão consolidada estão um lado e o outro do negócio. Normalmente olhamos só para as margens, desculpa só terminar, Gonçalo, olhamos só para as margens, ou só se não digo que olhamos só, mas falam-se das margens, falam-se dos retornos sobre capital, etc, etc, mas não se pensa se a indústria que está abaixo ou acima está a ser consolidada e eventualmente isso vai abanar a nossa, ou se por isso, por exemplo, se os supermercados não têm a possibilidade de aguentar mais pricing power, etc, etc. Eu acho que isso é mais relevante se o custo do software fosse realmente fundamental, e que no caso da Pingo Doce não vai ser um custo relevante. Portanto, mas pensando em outras empresas em que o seja, não é? Por exemplo, as empresas de Master Franchisees, que cobram royalties aos seus restaurantes e afins, e que em princípio são um modelo de negócio melhor do que os restaurantes em si, por serem mais capital light e afins, numa situação em que realmente os restaurantes estejam uma dificuldade tal, elas de certeza que não vão ter capacidade de aumentar as suas royalties. Senão levam os restaurantes todos à falência. Até pelo contrário, muitas vezes até deixam de receber dinheiro. Aceitam baixar ou deixar de receber dinheiro. Fala nisso assim... Diz, Gonçalo, desculpa. Desculpa, só para terminar. Portanto, à primeira vista, estas empresas são melhores negócios e têm pricing power up to a point. Eu acho. Não, mas são melhores que os operadores, não é? Exato. Sim. Mas pode haver um ponto em que não consegues exprimir mais os operadores. Vista, já agora assim à parte, a MTY subiu dividendos. Que era, acho que a grande empresa, porra. Antes de apresentar resultados. Espetacular, era espetacular. Tu estavas a dizer aqui em off da Peloton e agora fui abrir e a Peloton está aqui 17% hoje, o que é que se passa? Anunciou que ia parar de produzir bicicletas, pelo menos por uns tempos. Porquê? Não é o que ela faz, ela não produz bicicletas? Eu acho que a empresa está para fechar, mas isso há tipo 3 dias disseram que tinham chamado a McKinsey para melhorar processos e como consultora para saber como é que haveriam de fazer. Depois, ontem vieram anunciar que iam despedir 41% da malta de vendas. E hoje estão a dizer que vão parar temporariamente a produção. Portanto, eu acho que aquilo está nas ruas da amargura. E uma empresa que, o ano passado estava a valer 30 bis. Eu estava aqui a ver, deixa-me ver, espera aí. Dizem que tinha sido... E que tinha sido um dos grandes winners do Covid, não é? De 30 bis ou mais. Está a descer 84% desde exatamente há um ano atrás. É surreal, não? Foi o pico. Eu vou aqui dar-vos um exemplo de uma coisa que eu vou analisar para a semana. Vou analisar, fazer uma análise muito rápida só a duas empresas que olhei em pleno pico, que é a Alpha Protec e a Ocean Biochem. São duas empresas miseráveis, muito pequeninas. Uma faz máscaras, a outra faz uma porrada de coisas, mas faz produtos para barcos de lazer, óleos e coisas assim, entre outras coisas. E eu lembro de estar a analisar estas empresas e estar até algo entusiasmado e a ler outra malta a dizer, especialmente a das máscaras, a Alpha Protec. O Capi é que... O Capi fez muito dinheiro com a Alpha Protec porque foi o primeiro gajo a entrar e depois do gajo alertar, montes de gente entrou na Alpha Protec e ela multiplicou por 4 ou por 5. E mesmo depois disso, havia muita malta a pensar, não, porque estas máscaras vão durar, e a verdade é que estão a durar, e hão de durar, o uso de máscaras vai de durar, só que, mais uma vez, muitos dos bulls, eu tive uma discussão no Seeking Alpha nos comentários com um tipo com quem já me peguei mais do que uma vez, porque ele estava, não, mas tu não entendes, isto vai durar e os hospitais depois vão ter que fazer stocks e tudo, porque nenhum governo, nenhum diretor hospitalar vai agora permitir ser apanhado numa segunda, ou terceira ou quarta vaga sem máscaras. Eu estava a pensar, mas tu achas que não vai haver nova produção, especialmente em países baratos? Tipo, obviamente, tipo, máscaras é uma coisa que toda a gente faz. Claro, e a própria empresa estava a dizer, nós não vamos aumentar a produção
sem o governo nos garantir que nos vai comprar a produção, porque senão vamos estar a aumentar a produção, mas logo assim vem a 3M, que é 100 vezes maior que nós, e aumenta a produção no instante, e nós de repente estamos a perder dinheiro outra vez ao excesso de produção. E isso da Peloton, e mais uma vez, epá, o gajo às vezes devia estudar mais, mas mais uma vez, esta malta que entrou na Peloton 90% mais, ou muito mais, na verdade, a 158 e hoje está a 27, o que é que estavam à espera? E agora, se calhar, há aqui malta que nos vai estar a ouvir, que não é? Eu cheguei a ouvir dizer que a Peloton era a nova Apple, mano. Yeah. Que aquilo era tipo, é tipo a Tesla, tipo a Apple, que é aquelas bicicletas. Havia os dois polos, havia uns que diziam, pá, aquilo é uma bicicleta com um iPad em cima. E havia outras que diziam, não, que aquilo é a nova Apple, mano, aquilo é revolucionário. Eu Pá, comecei com essa opinião de é uma bicicleta. Opá, quantas e quantas pessoas, ainda no outro dia estava a ver, estava em casa de uma pessoa amiga com uma bicicleta encostada a um cano. Quantas e quantas pessoas não compraram nesta vida bicicletas fixas de desporto para casa e nunca mais as usaram? Depois eu entendi que é diferente e tem ali montes de coisas, o software que está por trás puxa-te muito e é espetacular porque de repente tens um professor virtual a puxar por ti, tudo ok, get it. Mas nem toda a valorização faz sentido. Eu, para mim, havia. Pronto, isto vale o que vale. Eu também nunca olhei muito para a Peloton, mas houve uma red flag muito grande aí há uns tempos, quando ela anunciou resultados, eles estiveram lá a falar. Acho que foi ali, foi a última grande queda ali em outubro. E eles disseram que, perguntaram-nos, porque aquilo é uma empresa capital intensivo, não é? Eles têm fábricas, produzem aquelas bicicletas, etc. Se eles precisavam de dinheiro, eles disseram que não, estavam perfeitamente estáveis e, tipo, 5 dias depois fazem um aumento de capital. Pá, isto é completamente surreal. A partir daí, como é que tu confias mais nessa gestão? É claramente a tentar. Eu acredito que eles acreditassem que iam conseguir dar a volta sem emitir, mas isto não é ser cândido, não é, com as pessoas. Dizer, não, nós não precisamos, está tudo bem, não sei o quê. 5 dias depois, pá, é surreal, mano. Faz É lembrar, gozar aí com. faz lembrar o nosso amigo que dizia que não estava a vender as companhias aéreas. Eu não sei essa história toda, eu não sei se ele já estaria a vender nessa altura, mas ele apresentou um argumento plausível para ter vendido. Não sei se foi ele, alguém apresentou por ele, se é o que eu estou a pensar, que o governo não ia ajudar as companhias aéreas se ele lá Sim, sim, estivesse, sim. não era? Eu acho que não foi ele que usou Não, esse foi ele que disse, argumento. eu ouvi. Foi ele que disse? Ok. Yeah, na Assembleia Geral. O que faz algum sentido, ao mesmo tempo, a ajuda. Bem, as Agora, companhias receberam muito. Desculpa, só para dar contexto, estamos a falar do Buffett e da venda das companhias aéreas pela Berkshire. O que eu nunca ouvi foi o vídeo do Buffett a dizer taxativamente que não ia vender Da CNBC. companhias. Na CNBC, acho eu, a Becky Quick, que é a única a quem ele dá entrevista. Eu acredito que ele na altura não tivesse a vender, mas ele também pode mudar de opinião. Não, eu acho que ou tinha vendido ou estava a vender logo a seguir. Mas, epá, atenção, eu não o censuro. Ele, obviamente, estava a fazer o que devia fazer, porque se ele dissesse sim, estou a vender, não podia vender, tipo, de repente ia vendê-las muito mais baratas. Mas é só uma questão, e isto não era uma censura, era só no outro dia estávamos a discutir já não sei o quê, e olha para o que eu faço, não, acho que era o market timing e ter dinheiro. Olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo. Era só isso. Sim, mas eu acho que comparar isto a esta situação da Peloton é um bocadinho. Para já, as airlines eram para aí 2% do market cap da Berkshire. E segundo, ele não estava a falar para os próprios acionistas, não é? Ele só não queria que outros acionistas das airlines fizessem front-running. Portanto, não sei se é bem comparável, meu caro. Bom, E a história do diz. A história do market timing deles também, eu não acho que eles o façam, lá está, mais uma vez. Mas assim, não é que não o façam todo. Por exemplo, um exemplo de market timing, de certa maneira, por exemplo, é a saída do Buffett das partnerships em 69, não é? Em que ele diz, não, o mercado está caríssimo, eu não consigo funcionar assim, eu vou-me embora. E teve 3 anos fora do mercado, não é? Teoricamente, teve a operacionar a Berkshire. Mas, O que é que quer dizer 3 anos fora do mercado?
ele fechou a partnership. Mas continua E com o Berkshire. eu por acaso eu não sei como é que o porquê destes 3 anos. Ele continua com o Berkshire. Sim, é verdade, mas pronto, eu já não lembro de onde é que retirei esta história de ter estado 3 anos. Eu estive a analisar este. Diz, Gonçalo. Desculpa, provavelmente esses 3 anos têm a ver com o facto de ele ter, nesses 3 anos, um portfólio de equities muito mais pequeno. Comprou a Berkshire, depois com o cash flow da Berkshire, que começou aliás, comprou a Blue Chips, e depois com o portfólio da Blue Chips é que começou realmente a estar reinvestida em larga escala em equities. Mas provavelmente esses 3 anos poderão ter a ver com isso, não sei. Vamos passar Sim, ao próximo tema. Agora, pode dizer, Gonçalo. Quem é que quer ir? Vamos Posso? ver só agora com um gajo do outro lado do espectro. Vamos lá. Do outro lado do espectro. Só que buscar as minhas escalas. Então, a ideia básica do selling out do Howard Marks tem a ver com uma constatação óbvia, não é? Todos nós, a ideia principal de investir é comprar barato para vender caro, não é? Buy low, sell high. Mas o que ele constatou, há cá 2 razões principais pelas quais a maior parte dos investidores, ou das pessoas, vende. Ou é porque subiu muito, ou porque desceu muito. E pronto, e podemos argumentar que vender porque subiu, sem olhar para outras coisas, chama-se profit taking, não é? E é um bocadinho vender porque tem-se medo que os lucros desapareçam e procura principalmente minimizar arrependimento. Vender porque caiu é um bocadinho mais difícil de justificar, mas é basicamente o medo que as perdas continuem e é eliminar a hipótese de ainda mais perdas. E mais uma vez aqui o que os investidores estão a fazer é minimizar o arrependimento. E ele argumenta que há boas razões para vender, mas estas não são boas razões. Não devem, as razões para vender não têm a ver, ou não devem ter a ver com medo e não devem ter a ver com minimizar arrependimento. E depois, portanto, a questão é, de acordo com ele, e curiosamente ele também menciona, Manuel, a conversa que teve com o filho há 1 ano atrás, e ele curiosamente disse que essa conversa, ou o memo que deu a origem a onde estava descrita essa conversa, foi o memo que mais feedback recebeu de sempre. E foi um memo que ele passou daquele value guy puro, clássico, de comprar coisas a alto desconto e esperar que o desconto convirja para vender, para mais por uma faceta de grow e de qualidade e de quase never sell. E estas conversas com o filho são giras. Ele aqui volta a falar um bocadinho sobre isso. E quanto a responder à pergunta então de quando é que ele acha que se deve vender? Ele acha que depende muito de como estão a correr os fundamentais versus aquilo que esperava e depende sobretudo de como é que essa oportunidade que vamos vender, como é que essa empresa se compara com os outros investimentos disponíveis, levando em consideração o conforto na posição atual. Lá está, lembra-me, por exemplo, que o Diogo estava a dizer ao início. Ele tinha conforto na Aspire Global e agora realocar esse dinheiro pode não ser tão óbvio, mesmo que à primeira vista a Neo Games possa parecer uma boa alternativa. Não existe ainda esse conforto, portanto, há que levar isso em conta, não é? O conforto que temos nas posições atuais. E ele depois na parte final do memo cota o Bill Miller, e nomeadamente a última entrevista que ele deu, em que o Bill Miller volta a falar fazendo aqui um quoting, "It's time, not timing". Portanto, basicamente, ele diz que estar investido é o mais importante. Porque andar a trocar de cavalos e a fazer market timing é muito difícil e a maior parte dos mortais não faz eficazmente.
Além de ele- precisas acertar 2 vezes, né? Tens que saber vender bem, tens de saber quando voltar a entrar. Enquanto Yeah. se estiveres só a comprar, só tens de tomar uma decisão. É isso mesmo, ele também refere isso mesmo, né, implica mais hipóteses de errar. E o que leva a ele a alguma autopromoção da Oaktree, e que faz sentido, ele dizer que o mantra da Oaktree é que não acreditam que têm a capacidade de fazer market timing, portanto, eles têm sempre os portfólios completamente investidos, desde que encontrem ativos atrativos em número suficiente. Sabes o que é que eles Portanto, têm agora? Não. não sei o que é que eles têm. É público, está lá no Dataroma. Vamos já ver aqui. Sim. Mas lá está, o portfólio, eles têm a principal ativo que eles têm em carteira é a dívida. Eles agora têm alguns portfólios com equity, mas a grande percentagem dos ativos sob gestão são dívidas. Portanto, nunca me interessei muito em ver, porque lá está, a maior parte dos nominais são 100 capas, 200 capas para comprar uma linha de obrigações. Portanto, é um bocadinho esticado para mim. Olha, as duas maiores posições deles, uma com 13% e outra com 11%, da parte de equity, é Chesapeake Energy e Starbuck Careers, portanto estão os dois ligados à energia, produção e transporte. Eu acredito, eu não tenho a certeza, mas eu tenho a ideia que a Cheesecake Energy entrou em falência e é provável que eles tenham 12% porque eram credores e foi convertido em equity. Uhum. Eu há uns tempos atrás ouvi um colega investidor dizer: este tipo sabe é de dívida, não sabe nada de ações. E eu fiquei a pensar quão clueless, sem noção é que alguém pode ser quando investires em bancarrotas e em processos judiciais, etc., tudo isto em dívida para depois ficares com equity, etc., etc., é tão mais difícil do que simplesmente comprar as ações de empresas que eventualmente vão subir. É um exercício, uma disciplina tão mais complexa, tão mais difícil, quão clueless precisa uma pessoa de ser para Eu acho fazer que uma coisa dessas. tu para investires em dívida, eu não digo que tens que perceber de ações, mas tens que perceber de empresas, não é? Profundamente, portanto. Em finanças, obviamente. E portanto, até poderias não dar um bom investidor em equity puro, mas percebes claramente bastante de ações e de empresas. A história é Sim. que este tipo muitas vezes investe, como estavas a dizer há bocado, investe na dívida para depois ficar com a equity, porque é transformado em processos de, como é que se diz em português? De reestruturação, para não dizer falência. E o truque dele, um dos truques dele é exatamente esse. É ir onde ninguém quer para depois ficar com os ativos. Sim, tens uma yield, não é? Mas mesmo que deixes de parar a yield, aquilo que detens tem que valer mais, ou pelo menos em média, não é? Do teu agregado tem que valer mais do que o valor que tu emprestaste. Mas sim, mas também tens de ter em conta que normalmente tem high yields, não é? Portanto, nem todas as posições têm que estar nessa característica, porque eles já estão a receber. Eu agora não sei como é que está nesta fase em que os juros estão a zero, mas já devem estar a receber tipo 8 ou 10% ao ano, não é? Ou 6, se calhar. Se bem que eu acho que houve uma altura do pico desta crise que mesmo a yield estava tipo a ter um retorno de 3 ou 4%, era assim uma coisa surreal. Uhum. Mas em defesa desse teu colega, o Howard Marks, já disse algumas vezes que o feitio dele, por ser uma pessoa que se foca mais no downside e ser menos optimista do que a generalidade dos investidores, se adequa bastante a investir em dívida, por estar altamente preocupado com o downside e não olhar tanto para o upside. Portanto, ele autoconscientemente diz que não seria uma pessoa para investir indicada para investir na próxima Tesla ou em growth stocks. Se calhar não disse, não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer que quem disse isso disse que ele não entendia de ações. Tipo, Okay. Que não tenha o perfil adequado para investir em ações, investir na próxima Tesla, ok. Mas isto é uma pessoa que sabe muito, não é? Melhores ganhos. O Howard Marks tem um conhecimento profundo da estrutura de capitais de uma empresa. E este conhecimento profundo é que o permite investir
na parte da estrutura de capitais que mais lhe interessa e que mais ele tem a potência para investir, que é na estrutura de capitais mais ligada à dívida ou mais perto de dívida. E ao mesmo quando compra ações, compra com vista... Pois, Ele também costuma fazer preferred shares, não? É mesmo só... Não conheço o suficiente. Sobretudo distressed debt e high yield debt. E tem alguns portfólios que até fazem um tipo de... investem em dívida intermédia, mas alavancam esse portfólio. Investem podem investir até mesmo não seja high yield, aquele... investem em uma yield, imagina, algo que dá 3% e eles conseguem financiarem-se a 1%, portanto fazem ali com vista a ter um spread de 2%. E alguns fundos quase que ficaram entalados em 2008 por causa disso, porque tinham uma componente de leverage e mesmo as obrigações que eles achavam de alta qualidade caíram de tal forma de preço que os fundos dele tiveram margem de call. Os gajos, entretanto, foram comprados pela... Como é que chamam aqueles gajos? Uma empresa aço? BAM, Brookfield Asset Management, que também é uma grande empresa e um grande gajo que está à frente daquilo. Eu acho incrível como é que, por exemplo, gajos como o Bill Miller, não é? Continuam a usar alguma dívida para investir nos mercados. Porque, principalmente, o Bill Miller já viveu muito e já teve quedas de 80% no portfólio dele e mesmo assim continua a usar pouca, mas continua a usar dívida. Ele chama-lhe um mau hábito, não consegue não usar. Eu percebo que obviamente também depende da quantidade, mas é sempre aquela história que em 90% dos casos, 99% dos casos aumenta-te os retornos, não é? Mas só o facto de pensar que pode haver 1% de hipóteses do que eu tenho ir à vida, eu não era capaz de usar. Gonçalo, eu tenho uma percepção, a certa altura li algumas cartas do Howard Marks e fiquei com a ideia que as cartas dizem todas o mesmo, de formas diferentes, mas isto pode ir para cima, isto pode ir para baixo, posicionem-se de acordo com isto. E, portanto, fiquei sempre com a impressão que acabei de ler uma carta do Howard Marks e saí de lá a saber o mesmo que sabia antes. Apesar de o tipo ser muito bom. Provavelmente tens uma opinião diferente da minha, por isso o bom desta tertúlia é que vocês veem coisas que eu não vejo, não é? Achas que concordas com isso primeiro e depois achas que esta foi diferente, foi parecida? Eu concordo com isso, que a maior parte das cartas dele é um bocadinho agnóstica em relação à direção do mercado, o que é bastante válido, excepto em alguns pontos específicos, nomeadamente antes da crise financeira de 2008, acho que em 2006 ele escreveu uma carta em que mencionava mais ou menos de uma forma clara que achava que os mercados estavam demasiado caros. Portanto, aí teve um timing brutal. Ele nunca escreveu taxativamente, mas nas entrelinhas ele diz que era uma altura para sermos mais conservadores. Depois, em 2008, 2009, disse claramente que era a altura para aplicar o dinheiro, que era a melhor altura para investir. Portanto, foi muito taxativo a dizer que era das melhores alturas de uma vida e voltou a fazê-lo de uma forma menos taxativa no pico da crise financeira, na crise do Covid, em março. Eu lembro-me da frase que ele usou ao certo. Ele diz que há muitas razões para não estar completamente investido, mas não há nenhuma razão para estar de alguma forma investido neste momento. Não há nenhuma. Portanto, esta forma foi uma forma dele dizer que não há nada que justifique estar completamente fora do mercado numa situação como o pico do Covid. Já abri aqui algumas cartas de 2006 e 2008 para ir ler. Uma das melhores cartas de sempre é do Warren Buffett em 2008. Não sei se chegaram a ler. Eu só li há pouco tempo, muito depois de ter lido tudo, que
aquela carta que ele escreve em 2008 a dizer I'm buying stocks, pá, que eu acho espetacular, não é? Quando tu tens, lá está, uma das pessoas mais credíveis da indústria a dizer esta é a altura para comprares. Eu estou a comprar tudo o que posso com o meu portfólio pessoal e se há altura para investir é agora, hoje. E ele só disse isso 2 vezes na vida dele, assim tão taxativamente. Foi em 74 e foi em 2008. E não há muita gente em 2008 que tenha dito isso. Mas eu, na verdade, ainda conheço alguns. O próprio... não é o Patrick O'Shaughnessy, é o pai. O pai Jim também O'Shaughnessy. escreveu. Jim Sim, O'Shaughnessy. também tem uma carta em 2008 a dizer que é a altura certa. Por acaso houve 3 ou 4 que conseguiram detached completamente. Não? Eu não faço ideia do que é investir naquela altura, mas deve ter sido uma coisa muito complicada. Se bem que eu ainda acho que é diferente. Eu iria dizer que poderia achar 2000 mais difícil, mas em 2000 não foi generalizado. Não? Em 2008 foi... Tudo o que havia foi por aí abaixo. Em 2000 ainda tinhas a Berkshire a subir para aí 20%. Sim, exatamente. Não, houve muitas de value que subiram. Não foi generalizado em 2000. Diogo, eu vou-te lembrar só, se vais jogar às 8, convém passarmos para o teu tema. Sim, pá, o meu tema também é curtinho, porque lá está, é a carta do Seth Klarman, que é uma das pessoas que o Warren Buffett disse que se entregasse o dinheiro a alguém para investir era ele. E nós não temos acesso às cartas. Há muitos anos que eu não consigo ver as cartas deles, dos últimos 10 anos. Mas tive acesso a aí 11 quotes que ele fez, que ele escreveu na carta e que foram publicadas na internet. E elas giram todos muito à volta do mesmo, que é epá, isto é uma altura em que está tudo caríssimo, as valorizações estão completamente altas, há muita complacência no mercado e há cada vez mais riscos a aparecerem. E que é a altura de ter cuidado, não é? Com a maneira como investimos, que é exatamente o contrário de 2008. Não é? E uma das coisas que ele fala claramente é da inflação, que a inflação está a subir mais do que o previsto e que com uma Fed a ter sido complacente e a continuar, pelos vistos, vamos ver como é que corre este ano, a não fazer frente à inflação, que é um perigo muito grande para os mercados, porque se as taxas de juros começarem a subir para aí além, se a inflação começar a subir para aí além, é muito fácil de ver um cenário onde temos uma queda muito grande do S&P 500 e da Nasdaq, sem isso implicar que os múltiplos fiquem demasiado comprimidos, não é? Porque lá está, hoje em dia, por exemplo, quando a Nasdaq está a cotar 28, um múltiplo de 28, não é? Temos uma yield de 3 a 4%. Se as taxas de juros subirem para 3 a 4%, é muito fácil de ver o mercado a cair 30 ou 40%. E a justificar essa inflação e essas taxas de juros. Basicamente, os outros tópicos que ele toca aqui é para os investidores aproveitarem a volatilidade, que a volatilidade é amiga do bom investidor, do value investor, que acho que também já foi um tema que se trouxe para aqui muitas vezes. Outra frase que ele tem, que eu acho assustadora até, mas que por um lado tem um bocadinho de verdade, que é: basta um momento de excesso de confiança, de distração ou de sloppiness, que eu não sei traduzir isto, para desfazer uma vida de compounding. Eu acho que isto também é demasiado drama, não é? Quer dizer, parece que uma pessoa não pode cometer um único erro que é um castelo de cartas que cai por aí abaixo. Eu acho que depende do erro também, não é? Portanto, isto que ele está aqui a dizer é demasiado pesado, não é? Para a maior parte, acho, dos investidores. Mas um erro válido seria excesso de dívida ou excesso de leverage. Não, exato. Nesse caso, sim, poderias destruir uma vida de compounding. E por último, as últimas frases que ele fala é um bocado a sua reticência com o que está a passar nos Estados Unidos e com a ameaça à democracia
e com o aumento ainda maior da polarização nos Estados Unidos. E acaba com uma frase giríssima, que é giríssima, não é propriamente engraçada para os americanos, mas que se os Estados Unidos continuarem a aumentar a sua polarização, e se for, há uma hipótese de haver alguma incapacidade de controlar essa polarização, e que os Estados Unidos pode deixar de ser o destino mais confiável e seguro para a alocação de capital. Que é algo que nos últimos 100 anos, não é, tem sido o melhor destino do mundo, não é, para a criação de riqueza e alocação de capital. E pronto, em termos, e já não é o primeiro grande investidor que eu ouço a falar disto, que o futuro dos Estados Unidos, há riscos no que está a passar, mais até nos Estados Unidos do que na Europa, mas à escala mundial, sim. Porque a polarização americana é muito superior ao que está a passar na Europa, e que, apesar de os Estados Unidos ser um sinónimo de estabilidade, até muito mais do que a Europa, não é? Esse risco é inerente e pode acontecer. E gerar uma coisa... Ouviste aquela entrevista do Ray Dalio ao William Green, agora do Invest Like the Rest? Havia um terço, 30% de hipóteses de uma guerra civil, não é? Ele diz, com base com estatísticas históricas, com este nível de divergência de opiniões, como é que disseste? Polarização? Polarização, sim. Polarização. Eles estimavam que havia cerca de um terço de probabilidade, sei lá, 30% de guerra civil nos Estados Unidos, que aos dias de hoje parece completamente impensável. Por um lado... Desculpa, Diogo. Eu ia dizer que por um lado sim, mas o ano passado assistimos a muita coisa interna nos Estados Unidos que foi assustadora, na minha opinião. E portanto, apesar de agora se ter falado pouco, ou parecer que está dormente, a verdade é que essa polarização está lá. Ias dizer, não? Quer dizer que o Ray Dalio, que há uns tempos atrás esteve aí sob fogo cruzado no Twitter e nas redes sociais, porque tipo fala e aparece aqui no fórum de Davos e tal, e vai à China e não sei o quê, mas tem os retornos, pelos vistos, miseráveis, e quando a malta se apercebe disto, tipo, o Twitter encheu-se de malta, como é que é possível? E se calhar tem estes retornos, não sei que retornos são, mas eram baixos em relação ao mercado. E cai-lhe uma chuva de críticas em cima, tipo, como é que este gajo tem a lata de andar aqui para a frente e para trás a dizer que sabe, e o gajo tem uma perspectiva muito macro também, ou pelo menos tem uma opinião sobre a macro, e pronto, depois tem retornos que a malta jogava que eram muito melhores. Não, os retornos recentes, imagino que tenham sido mais baixinhos, por exemplo, muito mais baixos que o mercado, mas a postura dele é ter um all-weather portfólio, não é? Um portfólio que consegue aguentar tudo. Se um portfólio é desenhado para aguentar tudo, quando temos anos espetaculares, de certeza que vai fazer muito pior do que os índices principais nesses anos espetaculares. Uhum. A ideia é que, e aí é que será o teste verdadeiro, é quando houver uma correção forte, o que é que fará este all-weather portfólio? Não é este portfólio que tem lá não sei quanto por cento de obrigações? Tem bastantes obrigações, tem bastante ouro, provavelmente agora tem Bitcoin. Há um gajo que eu sigo no Twitter, que ele criou um portfólio que ele chama The Weird Portfolio. Eu não sei se vocês seguem, eu acho que o nome dele é Value não sei o que é Geek. E ele durante uns tempos ele teve um blog e ainda tem, é um que faz stock picks, mas a coisa nunca lhe correu bem. E o gajo escreveu um livro quase, né? É um artigo, mas tem 50 páginas, a explicar porque é que agora daqui para a frente ele vai estar sempre investido na The Weird Portfolio. E o gajo já fez backtest àquele portfólio desde 1900 e aquilo lá tipo menos 1,5% ou 2% ao ano do que o SP500, mas praticamente não tem drawdowns nenhuns. Tipo, a maior drawdown, tipo, imagina, em 2008 ele teve uma drawdown tipo de 16% em vez de 50% e tal, ou 15%. E o retorno em relação ao SP500 é tipo menos 1% ao ano. O que na verdade em 50 anos é muito, mas pronto, mas compensa porque as drawdowns são mesmo muito baixas. E é um portfólio e ele explica o porquê daquilo tudo, e acho giríssimo. Vou partilhar com vocês o link
para irem Mas ver. sabes o que é de que é constituído? Sim, aquilo tem 5 partes. Não, 6. Tem small caps nos Estados Unidos, small caps internacionais, REITs Estados Unidos, REITs internacionais, ouro e obrigações a longo prazo. Está dividido, são 6 exatamente. É tipo 20% ou 16% para cada uma destas coisas. E estes small caps internacional e nacional e os REITs são ETFs da vanguarda. Qual E é, qual é o. Desculpa. ele diz que o truque, além de ter esta alocação, é todos os anos reajustar. Ou seja, no ano em que as equities foram melhores, vende uma parte de equities e aloca em ouro, por exemplo, ou em real estate. E faz sempre a realocação no final do ano para aquilo estar sempre com o mesmo peso no portfólio. Ainda no outro dia, não sei se foi o Gonçalo, alguém, não me estou a lembrar de quando é que foi. Foi o Gonçalo, foi por causa da arte. Dizia que a história de realocar todos os anos, que até era a fórmula mágica do Greenblatt, que era todos os anos voltar a pôr outra vez em coisas com alto ROIC. Acho que tu, Gonçalo, disseste, não sei se era só na arte ou nas ações também, que não era o que trazia melhores Mas, retornos, não? Pelo menos mas aqui nesse não estás estudo, a não é? otimizar por retornos, não é? Sim, Aliás, aqui estás a sacrificar o retorno para ter menos Ok. volatilidade. Uhum. Portanto, esse é um são ponto. objetivos diferentes. Ok. E depois a outra questão é que ele aqui não tem ações em particular. Ou seja, numa ação em particular há o custo de realocares, porque tu não sabes se aquilo é um outlier. Mas ele aqui são tudo índices, não é? Com milhares de coisas. Ou seja, isto não tem outliers. Tu sabes que os índices, em média, vão manter os mesmos retornos médios. E, portanto, se houver épocas em que o retorno é muito grande, à partida, o futuro deixa de ser tão promissor. Não é como se tivesses apanhado uma Amazon e estejas a cortar a Amazon ao início, não é? Uhum. Tu, na verdade, o que tu estás a fazer é pegar um índice que tem dado os 10% ao ano, e se tem 20% este ano, cortas um bocadinho, porque quer dizer que subiu mais do que a economia deve ter subido. Eu acho que deve haver um bocado de uma diferença se estiveres a fazer isto com ETFs, com coisas que já são uma média de muita coisa, ou se estiveres a fazer stock picks, né? Porque aí podes realmente ter um outlier no teu portfólio. E os outliers tendem a definição de outlier, não é? A terem retornos acima da média sempre, ano após ano após ano. Mas é interessante ver, e é interessante ver, aquilo parece-me demasiado bom para ser verdade, na verdade. Não porque tenha grandes retornos, porque é inferior, mas se tu tiveres retornos sem praticamente volatilidade, não é? É fenomenal, não é? A volatilidade ser muito pequenina, porque o grande medo em nós conseguirmos os nossos bons retornos é que para os obter vamos ter grande volatilidade e temos É aguentar. e temos que aguentar. Não, E mas não sabemos se aguentamos. É exatamente esse o ponto. E respondendo de uma forma mais extensiva à pergunta do Manuel, o que esse tipo parece estar a fazer é sacrificar parte do retorno para ter menos volatilidade. O que um tipo como o Nick Sleep fazia, em deixar, por exemplo, a Amazon ser 1/3 do portfólio e depois os outros 2/3 ser quase constituído pelo Costco e a Berkshire, é deixar que as maiores posições ficassem mesmo gigantes e com isso ia ter uma volatilidade muito superior ao mercado, mas também tem um retorno esperado bastante superior ao mercado. E, portanto, aqui a pergunta que nós, enquanto investidores, nos devemos colocar a nós próprios é se temos estômago para aguentar este nível de volatilidade para ter a recompensa dos retornos, ou se a nossa psique não nos permite esta volatilidade tal e sentimos mais confortáveis com um portfólio que faça um bocadinho menos, mas seja bastante mais estável. E as duas são perfeitamente legítimas e eu acredito que a maior parte das pessoas se sinta mais confortável em algo menos volátil. Mas pronto, voltando lá ao tópico da carta do Wall Post, do Seth Clarkman, e resumindo, foi uma carta muito, pelo menos estes pontos que eles realçam, bastante negativa em relação às perspectivas que ele tem do mercado. Se bem que quem retirou estas cotações pode estar a querer passar uma mensagem negativa, não sabemos, se não lermos o texto todo, não conseguimos saber. Mas que estes pontos onde ele toca, parece que ele acha que agora é a altura para ter cautela. Tiras alguma conclusão por ti? Nem por isso, nem por isso. A parte da inflação é algo que realmente é preciso ter cuidado.
Mas é isso, lá está, a conclusão que eu retiro daqui era algo que eu já tinha, que é preciso ter alguma cautela em como as coisas estão agora e no que é que se investe. Eu acho que não é por isso que vou reajustar nada para já no meu portfólio, mas que se fizer novos investimentos, é preciso ter em conta, lá está, um mercado ligeiramente diferente, não é? Porque efetivamente, e tocando ali no que o Manuel estava a dizer, altas inflações ou altas taxas de juros são detrimentais para empresas que queiram crescer muito, não é? Porque perdem o recurso a dívida fácil e a dinheiro fácil para fazer. Pois, agora chega, e isto não é para responder agora, mas agora chega a grande pergunta que é: tu vais ficar sem a tua maior posição, porque te compraram, a não ser que passes para a New Games. O que é que tu vais fazer com esse dinheiro? Existe agora aí Não uma sei. dúvida. Pensa nisso e podemos Ainda falar não sobre faço isso. a menor ideia, mas a verdade Mas é essa. olha, pensa nisso e eventualmente, não sei se chega para um tema ou não, mas para ires partilhando connosco o teu pensamento as it goes. Porque de repente ficaste sem a maior posição, que foi a que deu os melhores retornos, e substituís por outra similar vai ser difícil. Eu quero acreditar que já haja outra no meu portfólio. Mas sim, para já ainda não sei. Mas também sinto-me confortável em ter algum tempo para pensar nisso e tentar com um bocadinho de cash, que eu nunca estou, não é? Portanto, ter assim E terás 3 meses, e mesmo nesses 3 meses, se a operação fechar, ainda tens um spread de 2% para fazer, portanto, 2% em 3 meses não é mau. não é mal. Olha, e agora vocês lembraram de outra. Então, Gonçalo, tu partilhaste um prémio que ganhaste? Queres nos contar sobre isso? Não é nada especial, mas posso contar, claro. O CFA, a Sociedade CFA em Portugal, pergunta a todos os membros estimativas por uma série de coisas, entre as quais o PSI 20, o S&P, a ação que tem maior upside, pior upside e afins. Faz uma série de questões, só para um horizonte temporal e com fins lúdicos, depois reúne o pessoal todo para verem quais as adivinhas. E eu tive... É sobretudo bitites e, como é óbvio, num prazo de um ano não é possível ter uma certeza muito grande, mas curiosamente eu acertei, eu fiquei em segundo lugar umas quantas categorias. Pronto, isto aconteceu esta semana. Entre as quais fiquei em primeiro lugar, por exemplo, pelo segundo ano consecutivo, curiosamente, em estimar o euro-dólar, que é uma coisa que eu sei que é mais ou menos mean reverting, e que anda sempre, normalmente, historicamente pelo menos, tem andado sempre entre 1 e 1,30. Tive a sorte de acertar 2 vezes consecutivas em 2 anos, mas não é algo que eu tenha feito. Mas o que é que acertaste? Mim, Acertaste no valor certo em que ia acabar? Acertaste na direção? O que é? Acertei no valor certo. Uau! Imagina, o CFA Society de Portugal tem para aí 100 e tal membros em Portugal e todos deram bitites. E o meu bitite foi o mais acertado nos 2 anos seguidos. Não sei se toda a gente participou, mas dos que participaram, o meu bitite foi o mais certo. E da Tilray? Da Tilray, exatamente. E uma das perguntas também era para tentar adivinhar qual é a ação que caísse mais no próximo ano. E eu disse a Tilray, e a ação nesse ano caiu 80%, portanto foi a segunda melhor. Portanto, ainda houve alguém que acertou num instrumento que caiu 90%. E esse alguém foi o Ricardo Seabra, que disse que escolheu basicamente um instrumento que perde dinheiro quando o VIX baixa, ou seja, quando a volatilidade dos mercados diminui. E esse instrumento é altamente alavancado. Portanto, com a situação de mercados atual em que a volatilidade desceu e o VIX caiu, isto perdeu uma volatilidade do seu valor. Ele ganhou este segmento. De qualquer forma, muitos parabéns por esse segundo lugar e os outros primeiros. É bom. Eu imagino que isto seja mais giro ao vivo, porque assim nem sequer ganhei nada. Ao vivo eles ainda dão uma medalhinha
e era giro ter essa medalha, mas de qualquer das formas a componente lúdica é gira. Principalmente porque nos prova uma outra coisa gira, é curioso, eu fui o que apareci mais vezes nos top, em cada categoria, mas depois há uma categoria final que é quem é que está mais perto em média em tudo. E eu não apareci no top dessas. Portanto, basicamente, eu fui o que esteve mais perto de ganhar cada etapa, mas no global, por as minhas opiniões serem tão extremadas, não tive nos melhores no global, o que é bastante curioso. E que me leva um bocadinho àquela analogia da volta à França, não é? Ganhar as etapas não é o mesmo que ganhar a volta à França, não é? Eu, para ganhar as etapas, pus opiniões muito extremadas, tipo o S&P a subir 30%, o que acabou por acontecer, não é? E pronto, no global, essas opiniões extremadas estavam erradas, ou só acertaram naquelas coisinhas, mas depois em outras falharam de tal maneira que fizeram com que eu não estivesse nos corredores finais em termos de volta à França. O que é curioso pensar nisso, não é? De qualquer forma, Ganhaste muitas etapas, mas não estás no pódio. Pá. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma boa maneira de resumir. querem fazer considerações? Querem dizer também ainda mais alguma coisa? Não, Chegamos é ao fim? isto. Estão aí tempos interessantes este ano. Este ano vai ser interessante. Podíamos fazer umas previsões para o Gonçalo ganhar. Vale, o próximo episódio, lembrem-se de alguma coisa e podemos fazer umas previsões para ver qual. Pronto, se o Gonçalo continua com a sua maré vencedora. Sim. Uma coisa gira, se vocês concordarem, seria trazer cada um trazer um prognóstico implausível, mas que achem que vai acontecer. Ok, boa. Está Parece-vos feito. bem? Está lançado o desafio. Boa. Malta, até para a semana. Bom jogo, Diogo. Bom jogo. Vai correr Um bem. abraço, pessoal. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.